Vamos continuar a falar sobre o Lockdown Files, os arquivos do lockdown, que é um conjunto de mensagens trocadas entre ministros que vazou pelo The Telegraph, um jornal lá na Inglaterra, né, lá no Reino Unido, em que as conversas indicavam um monte de besteiras na preparação da pandemia. Mostram o quanto que o governo não sabia nada, começou a chutar coisas para fazer e coisas terríveis, né? Obrigaram máscara, porque, não, a gente não quer discutir esse assunto, vão obrigar todo mundo a usar máscara e pronto. Ou seja, o tipo da situação que o cara não considera que tem um custo para o outro lado. Milhares de pessoas foram obrigadas a comprar máscara, a usar máscara, passaram por situações constrangedoras, teve briga de vizinho com vizinho porque o vizinho não usava máscara. Um monte de situações que foi criada porque o político, não queremos argumentar isso aí não queremos discutir isso aí não, obriga a fazer de uma vez e pronto. Deixa esses mané comprar máscara lá e se ferrar com essa pandemia. Não interessa se isso tem alguma vantagem ou não tem vantagem, vamos obrigar a fazer, né? E agora, outra informação que acabou surgindo dessa história também foi justamente que os ministros da saúde, os ministros lá da administração do Boris Johnson chegaram a considerar o extermínio de todos os gatos na Inglaterra. É isso mesmo que você ouviu. Houve um momento em que se considerava que os gatos poderiam transmitir Covid, e daí a recomendação seria matar todos os gatos na Inglaterra. Sim, essa é uma decisão idiota, a gente sabe que isso não faria nenhuma diferença, tal como o lockdown não fez diferença nenhuma, tal como máscara não fez diferença nenhuma, tal como essa vacina não fez diferença nenhuma no final das contas. A pandemia veio, durou o tempo que dura normalmente uma pandemia e foi embora como sempre porque as pessoas adquiriram imunidade natural ao vírus. Não tem outra saída para a pandemia. Tudo que os governos fizeram nesse meio tempo foi um monte de medida arbitrária, sem lógica nenhuma, sem sentido algum, sem nada de ciência por trás disso, e um monte de gente aí achando que não, que é importante, coisa e tal. E por que não mataram todos os gatos? Lembra? Ele fala aqui, não, naquela época a gente não sabia muita coisa sobre o que ia acontecer. Peraí, se você não sabia muita coisa, então como é que você fez um monte de coisa? Fez o lockdown, obrigou a usar máscara? Como que faz esse tipo de coisa se você não sabe como lidar, né? Quem fez o certo nessa história toda, no final das contas, foi o pessoal da Suécia. O epidemiologista-chefe lá, ele falou exatamente isso, que olha só, a gente não sabe como tratar essa pandemia, então nós não vamos tomar medidas absurdas se a gente não sabe se a medida vai ajudar ou não. E realmente não tomou, não obrigou o uso de máscara, não fez lockdown, não fechou as escolas, não fechou a economia, e a Suécia passou pela pandemia com mais ou menos o mesmo número de mortes por milhão de habitantes que todos os outros países da Europa, o que mostra claramente que essas medidas todas foram inúteis. Quebraram a economia, dificultaram a economia nos países, dificultaram o aprendizado das crianças, as crianças sofreram muito com o aprendizado. Aqui no Brasil, o que teve de criança que desaprendeu a ler e escrever nessa história toda não está no gibi, num país pobre como o nosso, num país que o desafio de educar as crianças é enorme. Um monte de criança foi tirada da escola a troco de nada, a troco de um monte de gente que não sabia o que fazer, mas achava que tinha o poder de fazer e mandar e acontecer e coisa e tal, e que isso iria impulsionar a carreira política delas, né? Dá para ver nas conversas lá de WhatsApp o pessoal falando, não, porque isso aí vai me projetar, vai me colocar como um grande líder e coisa e tal. Eu fico imaginando, foi isso que o Dória pensou aqui no Brasil, exatamente isso que o Dória pensou aqui no Brasil. Ele achava que a pandemia ia ser a coisa que ia fazer ele um grande líder. E daí ele saiu, mandando um monte de coisa que não tinha lógica nenhuma, que não sabia se era científico ou não, achava que aquilo ali não tinha custo nenhum no final das contas, quando tem, pô, é lógico que tem. A economia sofre pra caramba, as pessoas perderam liberdade, um absurdo isso, né? Felizmente aqui, eles acabaram decidindo não matar todos os gatos lá na Inglaterra. Talvez justamente porque, como as decisões tomadas estavam sendo tomadas por políticos, no final das contas, não tinha nada de ciência nessa história, eles devem ter visto que, caramba, isso vai causar um mal-estar muito grande, melhor não, né? E lembra, isso não é uma coisa muito longe da realidade, não. Vocês lembram que a Dinamarca matou todos os mink porque havia suspeita de que o mink, né, que é esse animal aqui que é criado para dar pele, havia suspeita de que ele estaria transmitindo Covid também. Eles saíram matando todos os mink. No final das contas descobriram que não fazia diferença nenhuma os mink. Mataram não sei quantos milhões de minks a troco de absolutamente nada. 15 milhões de minks foram mortos na Dinamarca por nada.
por governo que não sabe o que fazer, que não sabe qual caminho tomar, mas que quer aparecer como grande herói na frente da população, sai tomando um monte de medida idiota, um monte de medida que não tem sentido e acaba piorando uma situação que já era crítica. Fizeram isso com os mink na Dinamarca e o governo da Inglaterra chegou a considerar fazer isso lá na Inglaterra com os gatos, matar todos os gatos da Inglaterra. Eu vou te falar um negócio, cara, é um absurdo o que esse pessoal chegou a fazer. Isso mostra a doença mental que é a pessoa político. O político é uma pessoa com doença mental. Só pode ser, achar que isso vai melhorar a vida das pessoas. Não, vou ser o grande herói da Inglaterra, porque eu vou salvar a Inglaterra da Covid matando todos os gatos. Esse pessoal é doente mental, né? Mas o que eles fizeram não foi menos pior, né? Esse negócio de obrigar todo mundo a ficar em casa, tirar crianças da escola, obrigar crianças a usar máscara. Porra, cara, foi quase tão ruim quanto matar todos os gatos na Inglaterra. É realmente uma coisa assustadora pensar nisso. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odysee ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.